O novo filme de Zack Snyder, Rebel Moon, A Garota de Fogo, foi muito anunciado como sendo um novo Star Wars, uma nova franquia do tipo Star Wars. Mas depois do que se viu lá na estreia da Netflix, parece, para mim, na minha opinião, que a coisa ficou um pouquinho no mundo dos sonhos e da pretensão. Eu vou explicar isso nesse vídeo. Rebel Moon, A Garota de Fogo. Vambora pro vídeo! Mas antes do vídeo, vamos pedir o seu apoio aqui para o nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e também o seu comentário. E se não é inscrito, já se inscreva e acione as notificações para o YouTube te avisar quando subirmos um conteúdo novo. Agora vamos seguir com o vídeo. O novo filme do Zack Snyder, Rebel Moon, estreou finalmente em 22 de dezembro de 2023 na Netflix, depois de todo aquele anúncio de que seriam uma obra identificada com a franquia Star Wars. Aqui começa com um problema. Você identificar uma obra que ainda não se conhece com um clássico que todo mundo conhece e cultua há tantos anos, desde a década de 1970, é um tanto complicado. Eu até diria, com todo respeito, bastante pretensioso. Além de dirigir o filme, Zack Snyder também divide o roteiro com Shai Hatton e Kurt Johnstad. E o filme é inspirado na obra Os Sete Samurais, um filme de 1954 dirigido por Akira Kurosawa, e nos filmes de Star Wars. O projeto começou a ser pensado e desenvolvido em 2005, quando Zack Snyder apresentou para a Lucasfilm, e a coisa foi se arrastando até entrou a Disney na parada, e aí em 2019 ali não deu. O Zack Snyder apresentou para a Netflix, que abraçou o projeto até surgir, agora em dezembro de 2023, a estreia de Rebel Moon. Zack Snyder, ao anunciar o seu projeto, ele falou que, a princípio, ele queria tornar uma grande franquia, mas começando com 2 filmes. E foi isso que aconteceu. Rebel Moon, A Menina de Fogo, parte 1. Na história, uma colônia pacífica estabelecida numa lua lá nos confins da galáxia, está sendo ameaçada pelos exércitos de um regente tirânico chamado Balisarius. Uma das integrantes da colônia, uma jovem um tanto misteriosa com um passado também bastante conturbado, chamado Cora, se torna a única esperança de sobrevivência. Desesperados, os colonos enviam Cora para procurar guerreiros de planetas vizinhos e ajudá-los a resistir. Cora reúne um pequeno bando de insurgentes, deslocados, camponeses e órfãos de guerras de vários mundos que têm 2 objetivos em comum: lutar contra o Império Tirano, buscar redenção e vingança. Enquanto o exército imperial avança sobre a lua dos colonos, inicia-se a batalha pelo destino da galáxia, que depende deste novo exército de heróis bastante improváveis. Uma das propostas do Zack Snyder é tornar essa série, ou essa franquia, ou esse filme, essa obra toda dele, num Star Wars, só que um pouco mais realista, ou seja, com um pouco mais de violência. A gente até vê isso em vários momentos, só que parece assim que vem carregando junto com os vilões, os antagonistas, mas de uma forma que os personagens eles trazem chavões, estereótipos muito antigos, muito manjados. E junto consigo ainda vem aqueles uniformes dos antagonistas, dos vilões, que tem ali consigo uma representação simbólica bastante pesada. Na minha opinião, isso, como eu disse, pesou muito. Não sei se foi uma boa escolha. O que mais me incomoda nesse filme foi a superficialidade dos personagens. Teve muita coisa contada ali. Cinema é para ser mostrado, não é para ser contado. E se quer fazer ou pretende-se ter uma obra no estilo de Star Wars, então vamos comparar sobre isso. A personagem Cora, por exemplo, ela é a principal da história. É ela que vai carregar toda aquela história que se conta no primeiro filme e que certamente vai ser no segundo. Bom, vamos comparar com uma figura icônica de Star Wars, que é o Luke Skywalker. Lá no primeiro filme da década de 70, o episódio número 4, onde nós vemos a história do Luke Skywalker ajudando seu tio lá no planeta distante, agricultor, aquela coisa toda, até que vem aqueles robôs, ele conhece o Ben Kenobi, depois também o Império vai naquele planeta lá e acaba matando os tios, e ele não vê outra alternativa senão seguir Ben Kenobi e acaba se tornando um Jedi, um cavaleiro Jedi. Então ali nós vemos
o desenvolvimento daquele personagem, como ele surgiu, se desenvolveu até chegar numa outra coisa, de um simples jovem num planeta distante, ajudando o tio, na agricultura, até se tornar um cavaleiro Jedi, uma referência. E durante todos esses anos, ele passou a ser um personagem icônico. Se fala em Star Wars, se fala em Luke Skywalker. Agora, a personagem Cora, ela conta a sua história. Ela simplesmente surge, aparece lá no meio daqueles agricultores, daquela colônia lá naquela lua, e, poxa, de repente ela começa a contar a história dela, de como ela surgiu, a vida dela desde criança. Não é a mesma coisa. E não existe, no meu entender, uma empatia suficiente para entrar e embarcar nesta saga. É totalmente diferente do que é a obra do Star Wars. Então, comparar-se, fazer essa comparação de querer ser alguma coisa nesse sentido, eu acho bastante pretensão. Numa, nós temos toda a história, nós vamos nos identificando com um personagem que se tornou icônico. E aqui nós temos uma outra coisa, um personagem que tem a sua história contada, uma contação de histórias. Não pode ser a mesma coisa. Os outros personagens que acompanham Cora, ou que ela vai buscando para fazer parte do seu grupo de resistência, também são extremamente superficiais. A gente vai vendo alguma coisa deles ali, as suas habilidades. Muitas daquelas histórias desses personagens são extremamente contadas, narradas, uma contação de histórias para cinema, gente. Isso é uma coisa que me incomoda. Um outro personagem ali, ó, eu até pensei assim, será que ele vai ter aquela função que teve o Han Solo lá no Star Wars, já que o Zack Snyder fez essa comparação com Star Wars, eu também posso fazer essa aqui, né? Será que tem alguma coisa a ver? Aí a gente vai vendo assim, não, esse aqui tem uma máscara que já está caindo. Eu não acredito que essa personagem, que é tão esperta, vai cair na conversa dele. Dito e feito, ali adiante a gente já vê. Que personagemzinho bem mal feito. Isso, a gente falando dos protagonistas. Mas e os antagonistas? Temos o General Atticus, que ele é encarregado pelo Belisarius para descobrir rebeldes insurgentes pela galáxia. Esse Atticus, ele é o personagem, assim, o vilão lá da década de 1950, daquele chavão, estereótipo demais. Ele é mau, ele é irônico, ele é cínico, é falso. A gente vê isso. Ele começa se apresentando como uma pessoa bacana, gente fina, mas a gente está vendo ali por trás que não, rapaz, isso é muito mal. E ele faz aquela maldade dele lá, o cara arrebenta pra caramba. O uniforme dele também é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Eu não sei se aquilo ali foi uma boa escolha, porque remete a uma representação simbólica, vamos dizer assim, lá de outros personagens identificados com a nossa própria história, digamos, da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se aquilo ali foi uma boa escolha, aquilo me incomodou um pouco. E ainda mais, combinando com toda aquela maldade dele, aqui nós estamos vendo uma coisa assim, ó, esse personagem do Atticus, ele me lembra alguma coisa lá dos personagens antagonistas do Indiana Jones, por exemplo, que você sabe muito bem quais são os grandes inimigos do Indiana Jones. E como eu disse, eu não sei se foi uma boa escolha esse tipo de perfil de personagem. Sobre a interpretação dos atores, eu achei muito ruim. Teve alguns ali que, puxa, usaram de um discurso ali, estava no texto, no roteiro, né? Mas aquilo ali foi uma coisa meio falsa, não foi uma coisa assim de verdade. Já que você é um rebelde, use de uma verdade, tem que ter um olho para isso, tem que ter uma energia que eu não vi essa energia. Tem ali pessoas fazendo a sua parte, mas eu não estou vendo personagens ali, entre aqueles rebeldes, principalmente naqueles personagens que estão sendo buscados pela Cora para serem parte do seu exército. Para se ter uma ideia do que eu considerei a interpretação dos atores, o personagem que eu mais gostei simplesmente apareceu, teve uma função bacana, eu pensei, uau, esse personagem aí vai ser muito importante no filme. Já fui gostando dele, que é o robô Jimmy. Ele simplesmente, ele começa, a gente vê, por que eu gostei? Porque a gente vê o começo dele, o soldado lá abrindo aquela caixa e ele surgindo e se apresentando, aquela coisa toda, eu pensei, opa, isso aqui vai ser bom.
Até que ele tem uma situação ali com outro soldado que também é muito malvado, muito estereótipo, muito chavão, que eu não aguentei aquele soldado ali, aquele cara. Mas o Jimmy, a gente estava vendo a história dele e aquilo ali estava ficando interessante. Eu pensei, esse robô vai ser importante em toda a saga. Mas ele simplesmente aparece ali e depois some. Ele não tem mais uma função no resto do filme e aquilo ali para mim fez uma falta enorme. Como que vão fazer uma coisa dessa? Me entrega um personagem interessante como aquele, um personagem bacana que tu tá vendo ali, tá sendo construído, aparecendo, surgindo e de repente some. Não dá para entender. Zack Snyder, na minha opinião, continua não sabendo desenvolver personagens. Ainda mais esse roteiro que ele teve participação nele. Esse roteiro é para ser lido e não para ser filmado. Filme é para ser mostrado e não contado. Por outro lado, a fotografia é boa, bastante bonita, tem umas coisas ali bem interessantes, mas aquela evolução ali de iluminação, claro, escuro, escuro, claro, às vezes demais aqui, demais ali, é um pouco complicado para mim. A outra coisa que o Zack Snyder usa muito, que já está começando a cansar, na minha opinião, é aquele uso de câmera lenta. Para que aquilo? Para que aquele excesso de câmera lenta? Para se conseguir o que? Uma dramaticidade? Se quer comparar com Star Wars de novo, procura lá em Star Wars onde é que tem cenas de câmera lenta como tem nesse filme. No primeiro filme tem uma cena de câmera lenta que é muito rápida, que é lá no final, se você que assistiu o filme sabe, é entre aquela luta com o sabre de luz entre o Darth Vader e o Ben Kenobi. Ali tem um rápido jogo de câmera lenta. E só. A ação precisa de ação, de movimento, de coisas se movimentando, certo? Não dá para fazer uso de câmera lenta toda hora, principalmente nas cenas de mais impacto. Então isso é uma coisa que o Zack Snyder usa demais e, na minha opinião, está cansando um pouco. Agora, uma coisa à parte do filme que me incomoda um pouquinho é a questão do corte do diretor. O Zack Snyder já fez isso com Liga da Justiça. Puxa vida, tá, tudo bem. Mas agora, vamos de novo. A impressão que dá é o seguinte, ó. Eu vou fazer um filme, mas eu vou fazer assim para vocês verem, uma coisa assim agradável. E depois eu vou mostrar mesmo como é que eu queria fazer, aquela coisa toda. Parece que é isso. A outra coisa que me dá a impressão é de que o filme não ficou pronto a tempo. Então vamos fazer esse filme assim, vamos deixá-lo pronto dessa forma e depois a gente vai ver com calma, certo? Vamos fazer agora o corte, vamos acrescentar umas cenas aqui, outras ali. Alguns críticos até esperam que nesse novo corte do diretor tenha mais cenas com o robô Jimmy, para vocês verem como esse robô foi importante e simplesmente não foi bem usado. Outros aspectos do filme, o CGI, efeitos especiais, tudo bem, competentes, não vai se dizer que é uma coisa super maravilhosa, mas são competentes. Aqueles animais, os seres que surgiram ali, aquela sequência do voo daquela ave, em que o cara lá doma aquela ave, aquilo ali foi maravilhoso, aquilo ali foi bonito de se ver, com certeza, ali a gente percebe, a gente vê que tem um trabalho muito bem feito. Agora, cenas de luta, por favor, mas a gente está vendo que eles estão fazendo uma coreografia. As cenas de luta eu achei extremamente falsas. Não foi uma coisa assim bacana como a gente costuma ver em outros filmes. Por exemplo, já que é para comparar, né? As cenas de luta que tem lá no Star Wars ou em outros filmes, no próprio filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça, puxa vida, aquelas sequências de luta, o que era aquilo? E nessa de Rebel Moon, eu achei tudo muito fácil. Ai meu Deus, errei. Eu achei tudo muito Eu achei tudo muito falso, principalmente nas cenas de luta com a Cora. Não tem como dizer que aquilo ali é uma coisa realista. Vamos combinar. A parte 2 de Rebel Moon está programada para começo de 2024. Os problemas que teve aqui no primeiro filme não vão ser corrigidos lá no segundo. Agora o filme já foi, agora a história já está apresentada. Agora também a gente tem que ver uma coisa, por favor, não vai ser um novo Star Wars, não vai ser uma obra icônica como Star Wars. Isso, na minha opinião, está descartada.
E é isso aí, pessoal. Essa é a minha opinião sobre Rebel Moon, A Garota de Fogo, o filme que está lá na Netflix, direção do Zack Snyder, novo projeto dele. Eu sei que essa minha opinião pode não agradar os grandes fãs do Zack Snyder, porque tem uma legião de fãs muito grande, eu sei disso, mas é a minha opinião. Eu vi esses problemas. O filme dá para ser assistido, nunca vou dizer que não assistam ao filme, mas essa é a minha opinião. Se você assistiu a esse filme, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Fale o que você achou, concorda ou discorda, quais são os pontos positivos que você assistiu neste filme do Zack Snyder. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e acione as notificações, porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!